O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo, da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin. Hoje é dia 16 de agosto de 2024. Estou acompanhado do meu xará, Leandro Stein, do nosso pontífice, Bruno Bonsante, e da matilha da notícia, Felipe Lobo. Na próxima hora e pouco, ou talvez um pouquinho menos de uma hora, só porque eu estou invocado, é com você mesmo, viu, Vitor Franco? O Vitor Franco quer um programa de 1h30. Hoje o Matias não tá, então hoje o carrasco do horário tá aqui. Hoje vai ser 1 hora cravado. Começa a mandar chat privado, assim, ó, falta 3 minutos, falta 2 minutos, falta 1 minuto. O dia que eu tiver o botão de stop, vocês vão ver só, vou interromper vocês, vou terminar na hora. Tô brincando, viu, Bruno Bonsante? Tô brincando. A gente tem visto cada vez mais o discurso, a conversa, a linguagem, não só de futebol, mas a comunicação como um todo, ficar presa nessa coisa da síntese, né? A gente tem que estar sempre sendo sintético, porque as pessoas estão prestando cada vez menos atenção e estão prestando atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então é um prazer ter essa hora aqui para a gente falar como quem se espreguiça. A gente tem tempo para conversar, raciocínios com começo, meio e fim. Essa é a característica histórica dos textos que vocês faziam naquele site lá, é a característica histórica da nossa conversa de futebol aqui, e é isso que a gente vai fazer na próxima hora. O que vai cair na prova hoje, em linhas gerais, Bruno Bonsante? Boa tarde. Boa tarde. Por outro lado, tem uma vibe na comunicação atual também, que é... Você já entrou naqueles vídeos, tipo, como fritar um ovo? Aí você tem que ver 5 minutos de vídeo antes da pessoa falar. E aí você quebra o ovo, né? É tipo um nariz de cera gigantesco. É verdade. Que poderia ser 3 frases, mas enfim. Hoje nós vamos ter Libertadores, né? Copa Sul-Americana, competições sul-americanas rolando essa semana. Supercopa da Europa, que mostrou um Real Madrid levemente assustador em certos momentos. E uma pequena prévia de campeonatos da Itália e da Espanha, que também começam nesse fim de semana. Além do da França, que também começa, né? Mas é que a gente não gosta tanto assim do campeonato da França. Então a gente vai falar mais da Espanha e da Itália. Por que a gente não gosta tanto assim do Campeonato da França, Leandro Stein? Boa tarde. Não sei, isso aí é o Bonsa que tá falando. É grito dele, né? É grito dele. Tá bom, é seu favorito então, tá? Não é meu favorito, mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho que o campeonato francês ele acaba sendo esquecido por, assim, tem times muito legais que foram campeões, especialmente nos anos 90, assim, que o pessoal acaba não lembrando. Sei lá, eu sou entusiasta do Nantes, do Olympique de Marseille, eu gosto desses times e acho que a gente acaba, um pouco, assim, acho que eu defendo o campeonato francês porque é uma visão contaminada parecida com o que a gente tem com o campeonato alemão. Como um time domina muito, a gente tende a olhar os outros com desdém quando tem outras coisas para oferecer. Obviamente o campeonato alemão oferece mais em equilíbrio, em questões técnicas em relação ao campeonato francês, que é mais físico. Mas o campeonato francês também revela muito nome, tem time bacana, tem clubes de tradição, tem torcidas inflamadas e nos últimos tempos até descambando um pouco para a violência, né, que não é tão legal, mas enfim, mostra que um campeonato efervescente muito além do PSG. Então vamos falar do francês também, tudo bem. Vamos falar, exatamente, acabei de ser convencido. O senhor e a senhora pode ser membro do canal Meio Campo e com a sua contribuição a gente pode fazer ainda mais do que a gente faz. Por exemplo, ontem a gente fez uma live exclusiva para membros, depois a gente solta, mas a live é exclusiva para membros. A gente já fala há bastante tempo e você deve imaginar como é a luta da comunicação independente. A gente tenta sempre achar uma maneira diferente, uma maneira criativa de viabilizar o que a gente faz, o que a gente produz e conseguir sempre fazer um passinho a mais. A gente, para dar esse passo a mais, precisa sempre de uma ajudinha a mais. Considere ser membro do canal Meio Campo. Eu baixei, viu, Bruno Bonsante? Eu vou falar com o Lobo, vou começar a pauta com o Lobo, mas só dizer que eu baixei uma database de 1992 para jogar Futebol Manager. Quando o Palmeiras vira Parmalat, o São Paulo Tele ali. Só que eu tô com medo porque a database é de 92, mas o jogo é de 2023, né? Então, em 6 meses o Miller vai pro Bayern de Munique, o Raí vai pro Milan,
né? Não vai ter muito como brincar, a gente vai acabar ficando só com os fuleira no país. Não vai ter, eu não vou conseguir fazer a Parmalat, digamos assim. Eu não vou tirar o Roberto Carlos do União São João. Ele vai direto pro Real Mas Madrid. isso dava e deveria ter sido incluído na database, né? Deixar É, financeiramente os clubes mais parecidos do parecido. Brasil com os europeus financeiramente. Quero mandar um abraço para o Leonardo Braga, para o Eduardo Starling, o moço do Remo, Cecília Madeira, um abraço para você, José Sobreira, Targino Neto, direto de João Pessoa, Paraíba com a gente, Arthur Cristal, Getro Martins, valeu, gente, um abraço para vocês, vamos bater essa bola. Felipe Lobo, meu abraço, meu beijo, semana de data Conmebol, Atlético Mineiro empatou na Argentina, torcedores do Atlético Mineiro rasgaram notas de dinheiro à Argentina. Não quero comparar isso com racismo, mas também não se faz. Botafogo 2, Palmeiras 1. Esse jogo, sim, com manifestações racistas por parte de torcedores, que já identificado e muito bem identificado, muito bem posicionado o Botafogo. Prontamente, enfaticamente, parabéns. O Flamengo ganhou, peronomútil, do Bolívar, 2-0. O São Paulo empatou num jogo estranho demais no Uruguai, e esses foram os brasileiros. A gente teve também vitórias de River Plate, Peñarol, Colo-Colo, mas eu quero o seu destaque das competições sul-americanas, da Libertadores, dessa rodada de oitavas de final. Salve, salve a mim, todos os nossos amigos, o Stein, o Bonsa e todo mundo que está nos ouvindo. Vou só para defender aqui a parte do francês, eu concordo com o Stein, mas como eu que escrevi o roteiro dessa vez, é por falta de tempo. Não deu para pesquisar a França, só deu para eu pesquisei o que deu para pesquisar. Assim como na época do site, a gente faz o que a gente consegue fazer. Teve um ano que a gente chegou a fazer guia até do campeonato egípcio, porque teve muita gente que colaborou com a gente. Que ofereceu, enfim, se prestou a fazer guia do campeonato escocês. Mas como você sempre diz, né, a mim, o dia tem sempre tem 24 horas e a gente tem um tempo limitado, a gente não consegue fazer tudo. Então, eu assumo a culpa aqui de não ter colocado francês, porque eu não consegui pesquisar nada pro francês, não queria colocar algo meio genérico. Então, é isso. Mas... indo pro assunto da Libertadores, eu vou te falar que eu não fiquei muito empolgado com essa primeira rodada das oitavas de final, viu, a mim? Eu achei... eu não sei se eu esperei demais, até pela pausa, né, que a gente teve. Eu achava que teríamos jogos mais interessantes. Acho que o jogo que mais teve alguma coisa foi Botafogo e Palmeiras, até pela expectativa e tudo, e porque são dois times muito fortes. E acho que eu não assisti o jogo, só vi os melhores momentos, mas eu fiquei positivamente surpreso com o Peñarol, né, que meteu 4-0 no Strongest. O Strongest já teve dias mais fortes, assim, já foi uma equipe mais perigosa do que é neste momento. Mas 4-0 sempre chama bastante atenção, né? Então, esse é um ponto interessante. Do Flamengo não jogou grandes coisas, mas também eu fiquei um pouco surpreso das pessoas achando que seria um atropelo, assim, né? Eu acho que ficou muita imagem da fase de grupos que o Flamengo goleou, mas foi uma situação muito específica, né? Porque o Bolívar tinha vencido o primeiro jogo lá em La Paz, com o Flamengo jogando com reservas, e veio pro Maracanã meio que assim, bom, vamos para cima, porque se a gente ganhar, coloca o Flamengo nas cordas, né? E eles não tinham nada a perder, né? O Bolívar tava numa situação muito confortável no grupo naquele momento, então veio com um time muito aberto, e aí tomou uma goleada. Mas era de se esperar, quem já tinha visto a primeira fase sabia que não seria a mesma coisa, assim, era muito ingênuo achar que o Bolívar ia vir de novo totalmente aberto contra o Flamengo. Acho que era o normal, era isso aí mesmo, era um jogo para 2-0 e também não acho que é nada demais, assim, não é um placar que ficou parecendo que ficou pouco, assim, é um placar pequeno, perigoso. Eu acho que é um placar ótimo, não tá decidida a classificação, mas acho que o Flamengo é bem favorito, assim,
Não me parece assim um negócio super perigoso ir lá, perder de 3-0 e cair fora. Não sei, eu fiquei com a sensação que ficou uma coisa meio botão de pânico, assim. Que parece que o Flamengo empatou 0-0 em casa, sabe? Não acho que é tudo isso. Eu acho que o Flamengo tá numa situação boa e seria uma surpresa pra mim se o Bolívar fizer 3-0 no Flamengo em La Paz, entendeu? Então, mas como qualidade técnica assim dos jogos e mesmo emoção, não só qualidade técnica, acho que emoção dos jogos e simbolizado principalmente pelo Nacional e São Paulo, que foi um antijogo de futebol, né? Um jogo que não teve absolutamente nada. Eu acho que eu esperei um pouquinho mais do que foi apresentado em termos de futebol nessa rodada de ida. Eu acho que parte disso é que é difícil fatorar, né, a altitude exatamente em quão grande é essa vantagem do Flamengo, né? Porque às vezes parece que o time vai jogar na altitude, então vai perder necessariamente, né? Vai tomar uma lavada. E acho que não é bem assim, né? Então é uma vantagem boa mesmo do Flamengo. E acho que parte dessa sensação de que foi uma semana meio mais morna de Libertadores é que nada tá nem perto de ser decidido, né? Pelo menos nos jogos dos brasileiros, né? O São Paulo e o Atlético Mineiro empataram fora, o Grêmio e o Botafogo tiveram vitórias em casa por um placar mínimo, Fluminense e Palmeiras perderam fora por 2-1, então também agora levam para casa e podem reverter o resultado, tem todas as condições de fazer isso. Então acho que em parte é porque foi meio que, né, não é que nada avançou muito, né, nessa primeira rodada. Praticamente todos os duelos de brasileiros vão ser decididos mesmo no jogo de volta. E assim, uma conversa que fica muito na Libertadores para mim é a maneira como hoje a Libertadores ela virou um pouco uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, vamos chamar assim, né? Porque, enfim, pelo domínio dos brasileiros, pela possibilidade de basicamente todos os brasileiros que estão no mata-mata de sonhar com o título, isso é claro, de pelo menos chegar numa final, enfim. Então, esse discurso acho que acaba muitas vezes associado ao brasileiro e aquilo que pode se refletir também no brasileiro, né? Esses jogos de ida me passaram muito essa impressão, né? Até o Edu Starling comentou botou nos comentários e eu concordo com ele. O Flamengo, por exemplo, uma discussão do saldo ruim não é só pensando na questão da altitude, mas pensando no desgaste para brigar pelo brasileiro com muitas lesões e tendo essa viagem para La Paz quando poderia poupar um pouquinho mais do elenco. O próprio esse Palmeiras e Botafogo também ficou muito na minha cabeça a maneira como poderia se refletir na briga entre os dois clubes no Campeonato Brasileiro, né? Como estender a Libertadores, ainda que seja um sonho para o Botafogo, pode trazer um desgaste maior em relação ao brasileiro, o próprio Palmeiras em relação à perspectiva, em relação ao que vem perdendo um pouco mais de fôlego nas últimas rodadas. Mesmo dá para falar de Grêmio e Fluminense, que é um confronto na Libertadores que traz outra parte da tabela do brasileiro, né? São dois times ali em situação mais perigosa em relação à parte inferior da tabela e acaba sendo muito essa visão para mim do que é a Libertadores, ela acaba muito condicionada ao brasileiro, e aí não só pela maneira como, enfim, é encaixado o calendário hoje, né? Porque enfim, eu cresci acostumado com a Libertadores no primeiro semestre, que era outra perspectiva, que era outra relação de tratamento de prioridade com tabela, e o brasileiro balança muito mais isso, né? Porque a gente já está no início do segundo turno, não é que dá para abrir mão de um ou outro pensando, mas da própria loucura que é o calendário do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro como um todo em si, com, enfim, jogos sobrecarregando agora até por conta da Copa América, né? A Libertadores recomeçando agora por influência da Copa América, e o Tite bateu muito nessa tecla também, né? Em outros momentos, mesmo em discussão depois desse jogo contra o Bolívar, para falar do que é o calendário, do que é esse contexto em que o futebol brasileiro está inserido, e isso se reflete muito, né? Porque a gente não pensa no resultado da Libertadores por si, assim, muitas vezes. Muitas vezes ele está atrelado no acúmulo de campanhas que o time vai ter que lidar, e que é diferente, por exemplo, do que a gente tem na Europa, que tudo bem, fase final de Champions e de Liga Europa, de Conference, é concomitante com com o segundo turno dos campeonatos nacionais.
mas não com essa carga de loucura, de frequência de jogos, de um desgaste já acumulado para uma temporada que começou muito antes em relação a campeonato estadual. Então, acho que acaba condicionando um pouco essa discussão, acaba condicionando essa visão do que a gente tem dos resultados, ainda que assim todo mundo ainda esteja com a possibilidade de classificação nas mãos, né? Eu quero mandar um abraço pro Wagner Cavalcante, obrigado, viu, Wagner? Ele fala que gostou da minha coluna na Placar. A revista Placar desse mês tem uma coluna minha. Manda um abraço pro time da Placar por ter me aberto este espaço. A Cecília Madeira, viu, Bruno Monsanto, diz que começou um save no Futebol Manager. Ela pegou uma database com o Bordeaux na 4ª divisão e 100 jogadores. Tá aí lançado o desafio para você que tem um canal de Futebol Manager, né? Não é uma boa, não é uma má ideia. Eu quero mandar um abraço também pro João Guilherme, que pegou aqui ao vivo, deu tempo de pegar. O Wagner Cavalcante chegou um pouquinho atrasado, mas estamos no começo, qualquer coisa é só voltar também no fim um pouquinho. E o Giovanni Lima, membro do meio-campo. Muito bom a volta do futebol europeu, só lamento a ausência dos textos, dos guias. A gente precisa saber, né? Nostalgia, da saudade, mas deixa as coisas lá. Para escrever um guia daquele, estudar um guia daquele, tem uma coisa para ser feita, né? Alguém precisa pagar por ele. E somos jornalistas e estamos tocando nossa vida, não vai ter o guia, mas, por exemplo, o guia do Campeonato Inglês a gente substituiu por uma live, como falei no começo da nossa conversa aqui. Libertadores, então, é isso aí. Botafogo mostrou muita coisa boa no primeiro tempo, o Grêmio mostrou muita resiliência para virar uma partida que parecia arruinada, né? O Talheres era, e já não é de hoje, é um time que as pessoas acreditam que falta pouco para chegar numa fase realmente aguda de Libertadores e tudo mais, de repente numa final do Sul-Americano, porque é um time que nos últimos anos, né, tá com a cozinha bem arrumadinha, tá com a casa bem arrumada, mas pegou um River Plate que, enfim, está muito favorito, vai decidir em casa essa Libertadores, caso chegue até lá. O River Plate venceu muito bem o Peñarol, 4-0 no Strongest. Acho que essa sim é uma vantagem que você pode colocar na altitude como super, né? Não dá para exigir mais do que um 4-0. O 2-0 do Flamengo é bom, até porque o Flamengo tem um time muito capaz, mesmo na altitude, mesmo em qualquer situação contrária, de, enfim, empatar ou perder por um gol. Mas 2-0 é 2-0, né? Se toma um gol aos 9 do primeiro tempo, o jogo já passa a ser aquele tipo de jogo que você se coça na cadeira até o apito final. Sobre Sul-Americana, vale dizer que o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo e construiu a vantagem contra o Bragantino, que abriu mão de jogar. Abriu mão não, né? Eu acho que é uma questão de regulamento, né? Ou eu estou equivocado? O Bragantino jogar regulamento. Agora a Conmebol exige 20 mil para oitavas de final e o estádio do Bragantino tem 17 mil lugares. O Fortaleza, em uma fase espetacular, empatou com o Rosário Central na Argentina. Tem a faca e o queijo para decidir em casa. A gente teve também a torcida do Belgrano, mais uma vez invadindo o Paraná, a capital paranaense, e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. O Boca Juniors venceu o Cruzeiro, gol do Cavani, 1-0, joguinho apertado, e em Minas Gerais, certamente o Mineirão estará tomado, né? Certamente o público vai ser muito grande. É um jogo, né, desses jogos da Sul-Americana, se tem um jogo que eu gostaria de assistir, é esse, e eu não sei se a gente quer dar mais, vocês querem dar mais um pitaco sobre Sul-Americana, ou a gente pode partir e dar um pulinho na Europa? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Só pra dar uma pontada na Conmebol sobre esse negócio do Red Bull Bragantino, a Conmebol faz essa exigência e eu acho ruim, né? Como a gente já falou sobre Copa do Brasil, a mesma coisa. E aí, às vezes, chega no final, na semifinal, por exemplo, você tem que ter um estádio para 40 mil. Só que na final, a Conmebol está colocando em estádios menores, porque às vezes não chegam torcidas grandes.
Então é exigido que você tenha um estádio grande para jogar a semifinal e aí joga a final no estádio de 20 mil lugares. Então essa é a Conmebol. Parabéns aos envolvidos. Um bando de imbecis. Essa é a Conmebol. Leandro Stein, Supercopa da Europa. Real Madrid 2, Atalanta 0. A estreia do Mbappé. O primeiro tempo foi mais truncadinho, apertadinho, sem gols, mas o Real Madrid construiu a sua vitória, venceu mais uma taça. Eu não lembro exatamente qual é o número, mas é algo assustador, né? Acho que das últimas 21 partidas valendo taça que o Real Madrid jogou, ganhou 20, ou 26 de 27, alguma coisa assim, é um número absurdo, né? Jogo valendo taça, enfrentar o Real Madrid é muito difícil, evidentemente muito cedo para a gente falar sobre como joga o Real Madrid com o Mbappé, mas qual é o olhar que você dá para essa partida? É a Supercopa, ela acaba sendo uma partida que abre a temporada da UEFA, né? Tem o seu caráter festivo, mas tenho certeza que para a Atalanta festivo não era. É o tipo de taça que para a Atalanta tinha um peso muito grande e não deu para superar. É exatamente isso, né? A presença da Atalanta valorizou a Supercopa. Geralmente a Supercopa é um jogo mais aberto, né? Às vezes é um jogo que os times não entram tão ligados. Eu acho que a maneira como a Atalanta se portou favoreceu, né? Porque assim, é um time sabidamente intenso, é um time que tem muito esse caráter vertical e tudo isso. Não que a Atalanta tenha conseguido criar tantas chances assim, mas foi um time que jogou no nível de intensidade alto, né? E mesmo pensando que a Atalanta tinha desfalques importantes, próprio Kobe Miners negociando para sair, enfim, questões sobre a Atalanta, ainda assim foi um time competitivo. E acho que essa postura da Atalanta ajudou a chamar também o Real Madrid mais para esse jogo, né? A tratar o Real Madrid como se fosse assim, não sentir nenhum Real Madrid de fase de grupos de Champions, sentir um Real Madrid de mata-matas de Champions, até para tentar validar assim essa nova era, a maneira como o time vai ser construído com o Mbappé, né? Assim, não é uma mudança tão grande para encaixar esses jogadores, pensando que o Bellingham agora vai fazer uma função um pouquinho mais recuada, mas dá para construir o meio-campo de maneira parecida, né? A troca que acontece acaba sendo a aposentadoria do Kroos para a entrada do Mbappé. Foi um Real Madrid competitivo que cresceu no segundo tempo, né? E aí contou com o virtuosismo de seus jogadores. Jogada do Vinícius Júnior maravilhosa, né? Para conseguir destravar o sistema defensivo da Atalanta também, para conseguir impor essa qualidade técnica maior que o Real Madrid tem. E acaba sendo um saldo positivo, né? Pensando que o Real Madrid já conquista essa taça, já quebra um pouco esse gelo, né? Pensando especialmente em Mbappé, em tudo que vai acontecer, e até clima interno, né? Obviamente é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, mas parece que é um Real Madrid que não vai ter muita questão de vaidade assim em relação à chegada do Mbappé, né? Até por aquilo que é a gestão do trabalho do Ancelotti, gestão de qualquer trabalho dele, né? Geralmente são times com uma mentalidade coletiva muito grande, a própria postura dos jogadores, né? Em outras temporadas que não era um time exatamente de vaidades, e o Mbappé, assim, é um cara muito inteligente, né? Acho que ficou muito consagrada essa visão dele como dono do PSG do final dessa passagem, que de fato foi muito ruim. Mas eu lembro quando o Mbappé chegou no PSG, ele assim vinha com um discurso muito interessante, uma postura muito interessante de tentar valorizar o clube da cidade dele, né? E a chegada dele no Real Madrid também foi a mesma coisa, né? Foi muito interessante, especialmente a maneira como ele se expressou em espanhol, a maneira como ele claramente estava preparado para aquilo, a maneira como ele fez questão de enfatizar que era um sonho dele fazer parte do Real Madrid, e fazer parte do Real Madrid não é querer ser o Di Stéfano logo de cara, né? É botar todo mundo junto no mesmo sistema, e isso parece ter acontecido ao menos por esses 90 minutos iniciais, o que é muito interessante, né? Ver o Vinícius Júnior chegando junto para comemorar com o Mbappé do mesmo jeito, e aí todo mundo se juntando ali, isso é muito bacana e dá uma impressão que vai ser um Real Madrid
mais uma vez candidatíssimo para Champions, já seria de qualquer maneira, e tem um motivo a mais para acreditar que mais conquistas serão possíveis nesse ciclo todo recente, nesse trabalho excepcional do Ancelotti. Foi um jogo que me lembrou bastante alguns jogos da temporada passada, em que o Real Madrid, assim, o primeiro tempo foi fraco dos dois lados, né? Parecia que era um Real Madrid que não conseguia pressionar muito, que o jogo não estava muito aberto, ninguém criou muita coisa, mas é um Real Madrid que espera a hora certa, né? Espera a hora certa de dar o primeiro golpe e depois passa por cima. Eu lembro disso em vários jogos da Champions, principalmente na temporada passada. E acho que é mais ou menos isso que aconteceu nessa partida, né? Quando encaixou ali o drible do Vinícius Júnior, deu o passe para o gol do Valverde, depois disso o Real Madrid foi senhor da partida, e aí foi uma exibição, né? E foi um espetáculo de futebol do Real Madrid. E acho que agora tem um outro jogador a mais para ter essa diferença individual quando for necessário, né? Que é a entrada do Mbappé, né? Não que o Kroos não seja um jogador sensacional, mas é diferente, são coisas diferentes. Mas acho que a questão da vaidade é interessante porque o Mbappé não gosta muito de jogar de centroavante, né? E, lógico, tem maneiras diferentes de fazer isso, mas ele reclamou bastante no passado. Chegou até a citar a França, quando ele jogava com o Giroud e tal. Mas quando ele chega no Real Madrid, né, ainda mais um time que é campeão europeu, não dá para ele chegar para o Ancelotti e virar e falar, então, mas eu não vou jogar ali, eu quero jogar no lugar do Vinícius Júnior. Então ele é meio que obrigado a se adaptar e não pode reclamar, né? E ainda recebe a camisa 9 para melhorar tudo. Então eu acho que essa adaptação é interessante de acompanhar, né? Se vai ser só agora nesse começo, que é tudo novo, como é que esse time vai se desenvolver dessa nova maneira de jogar, dessa nova formação, que muitas vezes até pareceu um 4-2-3-1, com o Bellingham mais avançado, né? Pode ser um 4-3-3 com o Bellingham um pouquinho mais para baixo, mais na linha de meio campo, mas provavelmente sempre vai ter Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Acho que dá para o Rodrigo jogar pelo meio, se for necessário também, se o Mbappé quiser correr um pouco pelas pontas, dá para girar essa galera da frente. Mas é um ataque assim que se encaixar, né? Quando o Mbappé e o Vinícius Júnior começarem a se entender em campo, a se encontrar em campo, com os passes do Bellingham, que fez uma ótima partida, né? O Bellingham que chegou no fim da Eurocopa estava exausto depois de uma temporada bem exigente, em que brilhou bastante, principalmente nos primeiros meses. Ele pareceu mais fresco nesse jogo, deu assistências, foi um dos melhores jogadores em campo também. É um quarteto que realmente assusta bastante. O podcast Meio Campo tem o apoio da KTO. KTO.com é o endereço que você acessa. Mcampo é o cupom, se você for fazer a sua primeira aposta, seu primeiro depósito, fazer a sua inscrição por lá, com o Mcampo, esse cupom, você ganha 20% de apostas grátis. Lá dentro você tem uma porção de esportes, cotações que a gente julga bem razoáveis, e a gente dará dicas para vocês de cotações razoáveis dentro da KTO, além de modalidades criativas e autorais do time da KTO. Time esse a quem mando um beijo e um abraço. Sempre lembrando que a aposta esportiva, mais do que nunca, porque o assunto nunca esteve tão em voga nesse país, a aposta esportiva deve ser encarada como uma diversão, não como complemento de renda. Você só pode apostar aquilo que você pode perder, porque correr risco não é divertido e você não deve se permitir correr esse risco. Se estiver se sentindo viciado, para. Se estiver se sentindo ansioso, para. Se tiver, sei lá, feito uso de álcool, não tiver conseguindo se concentrar, sai do site, porque é só para se divertir. A nossa dica é para você se divertir. KTO.com é o endereço. Lobo e Bonsa, dicas de aposta para esse fim de semana. Vamos lá. Campeonato italiano começando. Genoa e Inter vão entrar em campo, e aqui mais de 2,5 gols tá pagando 1,88. Acho uma boa cotação. A Inter tem o seu ataque como um dos pontos fortes. Vai fazer a estreia, sempre é um jogo interessante. O Genoa não é das equipes mais fortes no campeonato italiano, então é uma aposta interessante aí, um jogo com muitos gols. Também no campeonato italiano, Verona e Napoli será a estreia do Antônio Conte em jogo da Série A. A vitória do Napoli fora de casa está
tá pagando 1,75. O Verona tem sido um time que briga na parte de baixo da tabela. O Napoli, embora não tenha feito grandes contratações, é um time que se espera que seja mais competitivo do que na última temporada, que foi um desastre. Então, a vitória do Napoli parece uma boa cotação, 1,75. E tem também a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, em La Liga. Mallorca e Real Madrid, lá na Ilha de Maiorca. Mais de 2,5 gols, tá pagando 1,90. Considerando os nomes que a gente falou aqui, né? Rodrigo, Mbappé, Vinícius, Bellingham. É de se esperar que o time tenha um ataque muito forte, então fazer mais de 2,5 gols no jogo inteiro, né? E somando os dois times também parece bem razoável, uma cotação de 1,90. Então ficam essas três aí. Tudo bom, Zé? Eu tinha meio que anotado a do Napoli também, então endosso, mas no fim saiu na nota de corte, mas isso tinha chamado minha atenção. Eu, na Itália, também peguei a vitória da Atalanta, 1,85 sobre o Lecce. O Lecce é um clube que complica um pouco a vida dos grandes recentemente, nessa última temporada, últimas duas, mas a Atalanta vem numa boa toada, né? Vem num bom momento. A gente acabou de ver na Supercopa da Espanha, como fez frente ao Real Madrid. Então acho que 1,85 para ganhar esse jogo fora de casa é interessante. E aí 2 cotações da Inglaterra, né? Também tem no domingo Chelsea e Manchester City, e eu não sei qual vai ser o time do Chelsea, mas eu sei qual vai ser o time do Manchester City. E aí 1,85 para o City ganhar, eu acho que é uma cotação muito alta, até por assim certeza. E nos times menos conhecidos, tem um Brentford e Crystal Palace que está pagando 3 para o Palace vencer. E eu acho que eles estão em patamares diferentes nessa Premier League nesse momento, nesse começo. Então acho que essa cotação é muito alta. Também você pode pegar o empate e devolve a aposta a 2,05. KTO.com, este é o endereço. Obrigado a KTO por apoiar o podcast Meio Campo, apoiar a comunicação independente feita pela Central 3. Aposte com responsabilidade e só para fins de diversão. Um abraço para o Gladson Rafael, Lucas dos Santos, salve para você também, o Renan Silva, até no Paulistinha tem essa palhaçada, o Água Santa teve que sair de casa, é verdade. Aí a gente olha o campeonato mais premiado do mundo, né? E que é a Premier League hoje, o campeonato mais desejado do mundo, e tem time que a arquibancada é muro com a casa da dona Conceição ali, né? Se pegar a e Copa tem da jogo. Inglaterra, então, hein, Amin? Que os caras jogam quase no parque da cidade, né? Exatamente. Então, é aquela história, né? Quer fazer é quase uma solução cosmética, estética, para você parecer que está fazendo o trabalho, né? Fazer um campeonato sério, bem organizado, dar acesso seguro para as pessoas, dá mais trabalho, né? Você fazer o torcedor ser bem tratado com educação pela polícia, tratado com real segurança no entorno dos estádios, isso dá trabalho de fazer. Ninguém quer mexer para valer nisso, né? Agora, tirar o 15 de qualquer coisa do seu estádio para 3 mil pessoas e obrigá-lo a jogar em Brasília, aí é fácil, aí é mais fácil. E assim, tem exigências quando um clube chega na Premier League, né? Ele precisa melhorar o setor de imprensa, fazer reforma na arquibancada, iluminação, aquecimento do gramado, etc. Não é só, tipo, qualquer lugares sentados, coisa. Né? Mas não importa, mas se o seu estádio é de 5 mil, ele é de 5. Acho até que, assim, talvez 2 mil, 3 mil não possa. Eu precisaria checar isso. Mas se seu estádio é pequeno e você consegue jogar nele, né? Não precisa mudar para um estádio de 20, de 30, de 40 mil pessoas. Acho que o ponto é que eles fazem fiscalizar, como você disse a mim, fiscalizar segurança, se o estádio tem condições de segurança para os torcedores, para a imprensa e para a cobertura televisiva, que é importante, isso é muito mais difícil do que olhar na Wikipedia e ver quantos lugares tem, né? É mais fácil para os incompetentes olhar na Wikipedia e falar, tem que ter 30 mil lugares, dane-se. Mas tem um monte de estádio de 30 mil lugares que é um pardieiro. É péssimo para a torcida, é péssimo para a imprensa, é péssimo para a transmissão, mas tem 30 mil lugares. Então, é isso, né? É o trabalho de preguiçoso.
Vamos falar de campeonato espanhol, Leandro Stein. A gente já falou um pouquinho do Real Madrid. Acho que é consenso mundial que o Real Madrid larga na frente do Barcelona, por exemplo, embora o Barcelona do Hansi Flick mereça pelo menos o benefício do crédito aí, da dúvida. Vamos esperar para ver o que esse time tem para apresentar. Vamos ver a evolução do Lamine Yamal e do time em si, né, enquanto conjunto. O Atlético de Madrid fez uma grande contratação, né, no fim nesses últimos dias, a grande contratação vem por parte do Atlético de Madrid. Quero o seu destaque da La Liga. O favoritismo tá com o Real Madrid e não tem como ser diferente, né? O time estava muito redondo na temporada passada e ganha méritos tremendos agora e ganha mais talento, né? Se a gente for pensar até em rotação com o Endrick, com o Arda Güler agora saudável, né? É um Real Madrid com um potencial ofensivo ainda maior. O Barcelona, eu fico um pouco desconfiado, assim, e não só em relação ao que foram os problemas desde a última temporada, né? E a gente falou algumas vezes como foi patética a gestão em relação ao Xavi, mas a própria questão do ambiente do Hansi Flick, né? Porque o Hansi Flick ele teve um trabalho excepcional no Bayern de Munique, ele foi importante na seleção alemã quando ele era assistente, mas assim já tem uma dúvida maior, né? Se ele é capaz de ter essa consistência à frente de um clube, e o Barcelona é um clube que queima seus técnicos, né? Um clube que acaba exigindo muito. Vai ser assim, olhar o potencial dele de conseguir reconstruir um time que não foi nada confiável na temporada passada, né? E de uma temporada anterior ainda que tinha sido competitivo graças ao trabalho defensivo. Isso acabou se esfarelando na sequência do trabalho do Xavi, e tentar explorar melhor esses jovens, esses talentos, até pensando em chegada de Dani Olmo, né, porque é um potencial tremendo assim que o Barcelona ganha em qualidade individual. A gente viu o que ele fez na Eurocopa, mas assim, como ameaça ao Real Madrid, eu até vejo o Atlético de Madrid com mais interesse. E sim, é um tiro na água que pode acontecer mais uma vez, né? Porque o Atlético de Madrid, nessas temporadas mais recentes, até parecia que poderia concorrer pelo título e não conseguiu ser consistente o suficiente no Campeonato Espanhol. Mas é assim, mais uma vez, tá com o Simeone lá, que é um treinador que, enfim, conhece tudo com a palma da mão, e essas temporadas recentes também foram importantes para ele conseguir encontrar novas formas de tentar jogar, né? Formas diferentes de oferecer o futebol, e é um mercado muito interessante, né? Se a gente pensar não só no Julián Álvares, que chega como um protagonista, com um valor de protagonista, com um nível de investimento imenso, mas também no Lenormand, para reforçar essa defesa, né? Para tentar resgatar um pouco que é a grande marca do trabalho de Simeone, que é uma defesa super confiável, algo que se perdeu nos últimos tempos. O próprio Sorloth, né, que é um centroavante que tem altos e baixos na carreira, mas é um centroavante que tem potencial para conseguir vingar e talvez se adaptar também a estilo de jogo do Simeone. Então eu vejo com bastante interesse esse Atlético de Madrid, e com bastante interesse também os dois times bascos, né? Porque se a gente pensar no que foi a temporada passada, no que já vem sendo, né, as temporadas recentes de Real Sociedad e Atlético Bilbao, e o que foi o impacto dos dois clubes na Eurocopa conquistada pela Espanha, são dois times que podem produzir bastante, né? A Real Sociedad acaba perdendo o Lenormand, mas tem uma base muito sólida, vem com contratações pontuais e pode ser consistente, até pensando na própria questão do Oyarzabal de estar mais saudável. E o Atlético Bilbao é um time que assim, enfrenta de igual qualquer um, né? O Atlético de Bilbao, a gente viu nas temporadas recentes como é um clube que ele se dá melhor até pelo estilo de jogo com o formato de Copas, né? E a Copa do Rei, assim, não só pelo título, mas por outras campanhas que o Atlético derrubou os favoritos, em que conseguiu chegar nas fases finais. É um time que consegue se dar bem nesse sentido e que tem uma base muito forte, né? Que tem talentos que amadureceram, cresceram, pensando em Nico Williams, especialmente, o que tudo indica, né? Se continuar no clube, trouxe o Diallo, então
São outros dois para a gente ver com interesse, e o Girona vale citar também pelo que foi a temporada passada, por todo o barulho que fez, mas é um Girona que vai ter que encontrar de novo o fio da meada, tendo Champions, né, no calendário, que não vai ser tão fácil, pensando que perdeu Savinho, perdeu Dovbyk, perdeu o Ian Couto, perdeu vários jogadores importantes, não vai ser tão simples conseguir encontrar, né, perdeu o Alex Garcia também para o Leverkusen, não vai ser tão difícil, não vai ser tão fácil conseguir encontrar, mas é um time que, assim, pelo que fez na temporada passada, merece pelo menos um crédito, né? Parece que o futebol europeu descobriu a Real Sociedade nesse mercado, né, nesse verão, porque o Lenormand saiu, o Zubimendi já interessava alguns outros clubes, teve uma abordagem forte do Liverpool, disse não, vai acabar ficando. O Merino parece que ainda está negociando com o Arsenal, então ainda pode haver saídas da Real Sociedade, né, mas é um time que construiu muitos desses jogadores, é um time que trabalha muito bem, e acho que também pode vir sendo uma força. O que eu estou mais ansioso para acompanhar é essa reconstrução do Atlético de Madrid, né? Muitos jogadores foram embora para chegar a esses três, né? Morata, Soyuncu, Gabriel Paulista, Savic, Vitolo, Memphis, Hermoso, o Saúl, vários jogadores que estavam lá já há algum tempo, né? Foram embora de uma vez só. O Atlético de Madrid, além desses reforços também, tá tentando trazer o Conor Gallagher, então talvez nessas últimas 2 semanas ainda vá atrás de mais alguma coisa, mas eu acho na Espanha que é difícil mesmo você pensar em acompanhar esse Real Madrid, né, que está mais reforçado ainda, que já vem de um título espanhol, que já vem de um título europeu. Eu também tenho desconfianças em relação ao Hansi Flick. Eu sempre tenho desconfianças quando o cara tem um único trabalho bom, em um único ambiente, e ainda mais quando é o ambiente em que ele estava, né? Eu tinha a mesma, por exemplo, desconfiança com o Guardiola, quando ele saiu do Barcelona. Eu falei, ok, ele parece show, mas ele consegue fazer em outro lugar? E ele consegue, né? O Hansi Flick fez no Bayern de Munique, e aí ele foi para a seleção alemã, não foi bem, também é outro cenário, seleção, beleza, e eu quero ver como é que ele vai sair no Barcelona, se ele vai conseguir fazer um trabalho de alto nível, não precisa ganhar a tríplice coroa, mas fazer um trabalho de alto nível também no Barcelona. Então o Barcelona parte com esse ponto de interrogação, parte com ponto de interrogação em vários lugares do elenco, né, porque é um time que parece que vai apostar muito na juventude, e juventude é sempre, né, vai saber o que o jovem vai fazer. Então pode ser que alguns jogadores se desenvolvam, outros não, né? Você tem um Lewandowski que eu senti uma queda muito clara nos últimos 2 anos, desde que ele acertou pelo Barcelona, né? Começou com tudo e foi baixando, e acho que é um time que ainda depende muito dele para gols, então tem problemas demais no Barcelona, muita coisa que precisa dar certo para esse time se tornar do nível do Real Madrid. Então, e o Atlético de Madrid tem uma base boa, tem um trabalho de longo prazo, está trazendo algumas peças para qualificar. Não sei se vai chegar naquele patamar, mas eu concordo que provavelmente será o principal concorrente. Eu também acho. Eu tenho bastante expectativa com o Atlético de Madrid para ver como o Atlético de Madrid vai tentar concorrer. Acho que para o Atlético de Madrid e para o Barcelona, principalmente, o objetivo primeiro tem que ser ficar entre os 4, que tem se mostrado uma tarefa difícil com o Atlético Bilbao, Real Sociedad, eventualmente o Sevilla, times que podem ali concorrer por um lugar nesses 4 primeiros ali. Então acho que antes do Barcelona e do Atlético de Madrid pensarem no título, em concorrer com o Real Madrid, eles precisam estar constantemente entre os 4 primeiros lá em cima, para daí em diante ver se tem consistência para brigar lá em cima. Eu tô com expectativa de ver o Julián Álvares com papel de protagonista, como a gente já falou várias vezes, né? Ele estava na posição de Gabriel Jesus, né? De um jogador muito útil no Manchester City como reserva, vai chegar num lugar onde ele precisa ser titular e precisa entregar boas atuações. Acho que ele vai ter ótimas companhias. Eu tô com expectativa também, porque um dos meus jogadores favoritos atualmente no futebol é o Griezmann, porque eu acho que ele se tornou... Ele era um ponta, né? Um ponta que tinha velocidade, habilidade e tal, mas se tornou um meia, né? Praticamente. Eu compararia ele,
o futebol brasileiro, algo similar ao que aconteceu com o Miller, né? Que era um ponta rápido e vai se tornando um jogador muito mais cerebral nessa parte final de carreira. E ele é um jogador que é muito legal de assistir jogar, porque ele acha soluções muito interessantes, né, para o Atlético de Madrid. E é um time que precisa de muitas soluções ofensivas, né? Então, eu quero ver se ele, combinado com a juventude, né, com o vigor e com a técnica, claro, do Julián Álvares, eu tenho uma expectativa de ser uma dupla muito interessante no ataque. Mas isso é a teoria, né? A gente só vai saber na prática, olhando em campo. E o Barcelona, muito por essa juventude, tem muita juventude com potencial alto, me parece. Eu sou bastante crítico de La Masia, assim, da mística, porque acho que se criou uma mística, às vezes, que é maior do que é de fato, porque formou grandes jogadores ali na geração 87, formou jogadores muito bons, mas estava um pouco abandonada aí durante muito tempo. Formou jogadores que eram, no sentido bem estrito da palavra, medíocres. Não são jogadores ruins, são bons jogadores, mas não no nível do Barcelona. Tanto que vários desses jogadores, nos últimos 10 anos, saíram para times menores da Espanha para jogar. Foram até jogadores úteis nesses times, bons jogadores para esses times, mas não se tornaram jogadores de primeiro time do Barcelona, que é o que você forma, né? Você forma jogadores para o seu elenco. Para ficar num exemplo simples, tá? A maioria desses jogadores que o La Masia formou nos últimos anos não foi o Sérgio Roberto. E eu tô falando do Sérgio Roberto, que é um jogador ok, que inclusive saiu do Barcelona agora, que ajudou a compor elenco. Se você formar jogadores desse nível, já é um bom trabalho de base. Você tem que formar jogadores por seu elenco. Eventualmente, que sejam melhores e possam ser protagonistas do time. Acho que dessa vez tem jogadores desse nível, tem jogadores interessantes ali que podem se tornar jogadores protagonistas. O Lamine Yamal é o principal deles, mas tem outros jogadores daí, né? O Fermin mostrou isso na Olimpíada também, é um jogador bem interessante. O Kubasi é um zagueiro bem promissor, mas como o Bonsa falou, jogadores jovens, se a sua base é muito jovem, a tendência é que seu time oscile mais do que um time de cascudos e estrelas como é o Real Madrid, né? O Real Madrid a gente espera que oscile muito menos, porque os jovens já se tornaram veteranos jovens, né? É o caso do Vinícius hoje, é um jogador jovem, mas com muita experiência. O Mbappé é um jogador jovem, experientíssimo. Então, com experiência que muito veterano não tem. Então, acho que para o Barcelona é difícil apostar no longo prazo nesse momento. Acho que tem que ser por etapas. E até por isso, acho que a briga nos 4 primeiros vai ser bem interessante. Porque acho que tanto Atlético Bilbao quanto Real Sociedad vão ser candidatos fortes para ficar ali. E se Barcelona ou Atlético de Madrid não mostrarem consistência, vão acabar engolidos por esses times. Monsanti, e quanto à Série A, ao Calcio, que começa também nesse final de semana, a gente tem algumas notícias legais lá embaixo, né? Estou curioso para ver, por exemplo, o como do Cesc Fábregas, o que bicho que vai dar, né? É uma novidade muito arejada aí para a primeira divisão da Itália. É um campeonato que teve certa alternância, teve uma razoabilíssima alternância de campeões nos últimos anos, né? É Milan, é Napoli, agora é a Inter de Milão, que talvez seja um time menos reconhecido do que merecia, porque é um time muito qualificado, muito forte, e que fez final de Champions League na decisão retrasada e ganhou o campeonato italiano da última temporada com muita autoridade, né? É um time muito interessante, apesar da gente ter essa alternância legal de títulos, me parece que a Inter de Milão pleiteia de maneira forte um favoritismo, o que não quer dizer que o campeonato deixa de ser equilibrado, porque o senso de urgência bate à porta da Juventus em Turim, está na hora de reagir, e esse time está tentando usar o mercado para voltar às cabeças, e os outros candidatos ao título também se mexeram. O Napoli está um pouquinho numa situação um pouco caótica ali, e também falta um pouquinho de dinheiro, falta um pouquinho de gestão também, mas falta dinheiro. Milan, enfim, quero o seu destaque do campeonato italiano. Eu acho que esse é um bom panorama, né?
A Inter parte como favorita, acho que é impossível não pensar nisso, porque ganhou o último campeonato com folgas, né? E teve só adições no seu time, né? 2 jogadores experientes, bem na linha de jogadores de reforços que a Inter tem trazido, né? O Taremi e o Zelinski, jogadores que já estão prontos, com mais de 30 anos, que vão dar ali 1, 2, 3 anos bons para a Inter e qualificar o time. Então é um time que continua muito forte. Eu acho que as incógnitas nessa temporada estão no resto do pelotão de frente da Itália, né? Em boa parte deles, né? A Atalanta a gente já sabe o que vem de um título da Liga Europa, de uma boa reta final de temporada, em mais um ano do Gasperini, mas basicamente todos os outros fizeram mudanças em filosofia, em rumos que estão tomando, né? A Roma não, a Roma tá com o De Rossi ainda, mas é a primeira temporada completa dele, ele assumiu no meio da temporada, no lugar do Mourinho, fez um bom trabalho, acho que mereceu a chance e o voto de confiança para fazer a pré-temporada, o mercado e assumir a temporada, mas você tem um Napoli com o novo treinador, eu espero bastante desse Napoli do Antônio Conte, é o treinador que o De Laurentiis queria há muito tempo, né? Passou o ano inteiro querendo o Antônio Conte, e não conseguiu convencê-lo a assumir com a temporada em andamento, então teve que praticamente jogar uma temporada fora, contratando tampões, tentando se sambar ali de alguma maneira, e agora tem o Conte, e acho que ele pode fazer um ótimo trabalho no Napoli. Eu acho que o Napoli tem o material humano, né, para ser um time competitivo com um bom trabalho, né? Isso mesmo se perder o Osimhen, né? Provavelmente aí se reforça. Estou falando no Lukaku para o lugar dele, mas acho que boa parte do resto do time campeão italiano ainda está lá, e acho que o Conte é um treinador muito, muito competente, com prazo de validade bem curto, mas ele é bem competente. E aí você tem o Thiago Motta na Juventus, a Juventus fazendo também uma reformulação, aparentemente, né? Um novo meio-campo ali com o Thuram, com o Douglas Luiz. Você tem o Milan com o novo treinador também, né? O Milan que há muito tempo estava com o Pioli, agora vai com o Paulo Fonseca, também fazendo um bom mercado. O Milan há algumas temporadas já faz bons mercados, né? Mas sempre nessa pegada de tentar encontrar uma joiazinha aqui, um jogador subvalorizado ali, um cara mais veterano, que dá para trazer um pouco mais de graça, né? Um pouco mais barato, porque o campeonato italiano não nada em dinheiro, né? E os mesmos campeonatos que nada em dinheiro, que a Premier League está mais tranquila nessa temporada. E isso respinga em tudo, né? Respinga em todos os outros campeonatos também, né? Porque se a Premier League não vai lá e compra um cara superfaturado do Milan por 70 milhões de euros, o Milan não tem esses 70 milhões de euros para gastar dos outros. Então, acho que isso também tem um certo efeito em mercados mais modestos, nas outras grandes ligas europeias e por aí vai. Mas eu acho que a Inter para mim, a principal favorita, e desse outro grupo, eu ainda quero ver muito bem como que as peças vão se encaixar, né? Acho que a Atalanta talvez parta um pouco à frente por causa da continuidade do trabalho. Eu gosto do Napoli também por causa do fator Antônio Conte. O resto, para mim, ainda é um pouco uma incógnita, um pouco incerto do que vai ser. Eu acho que não tem como fugir disso. A Inter tem um favoritismo por manter o elenco e não perder os jogadores importantes. Trouxe aí 2 reforços que são para rodar o elenco. Eu acho que tem 2 times que eu tenho alguma expectativa de ver diferente nessa temporada. Aliás, 3. A Roma, porque eu quero ver o trabalho do De Rossi, que começou muito promissor, mas a Roma tem um problema financeiro de caixa, tá meio que forçando o Dybala, tentando convencer o Dybala a ir embora, porque o salário dele é muito alto. E a Roma não tem, e tem gatilhos, né? Inclusive para a renovação do contrato dele nessa temporada. Se ele jogar 15 jogos nessa temporada, ele vai renovar automaticamente o contrato com um aumento de salário, que significa que a Roma vai ficar muito estrangulada financeiramente. Para você ver como é a situação dos times. Ele tem uma cláusula para renovação automática, o contrato dele acaba em 25, né, em junho de 2025. Se ele jogasse metade dos jogos ao longo de todo o contrato dele, ele teria a renovação automaticamente. Como ele jogou a maioria dos jogos nessas últimas 2 temporadas, ele precisa de poucos jogos nessa temporada para renovar automaticamente.
Isso está preocupando a Roma, porque a Roma não vai ter dinheiro ou vai ficar numa situação muito ruim na próxima temporada se essa renovação acontecer. Por isso que está rolando essa negociação estendida. O Dybala já recusou a primeira proposta de um time saudita. A Roma está disposta a negociar. A cláusula dele é baixa, mas ninguém se prontificou a pagar. O Bonsa, como bem falou, o futebol europeu vive um momento que talvez a gente esteja vendo os efeitos de um controle financeiro local das ligas, né? Porque o controle da UEFA não funcionou, embora o da UEFA tivesse outros motivos, né? Era evitar um quebra-quebra, e acho que isso ele conseguiu, mas um controle financeiro das ligas locais é mais recente, né? E isso parece estar tendo efeito agora, porque em todas as grandes ligas a gente não está vendo grandes contratações. Tirando o Chelsea, que continua gastando de forma, eu diria até meio estúpida. Mesmo, então, ninguém está gastando muito. A Roma está precisando vender o Dybala, e vender o Dybala significa perder o seu principal jogador. Como o De Rossi vai lidar com isso, eu não sei. Mas é um ponto interessante, porque o time mostrou bom futebol e me surpreendeu muito na última temporada. O Napoli com Conte também é um time que eu quero ver, porque não é um time cheio de reforços como ele gosta. Quando ele chegou na Inter, por exemplo, ele pediu contratações de bastante peso. A Inter gastou bastante dinheiro para atender aos pedidos do Conte. Normalmente é assim na sua carreira, né? Na Juventus, no Chelsea, na Inter. E dessa vez não vai ser. Então eu quero ver como é que o Conte vai fazer num time desse porte, né? Assim, sem gastar os tubos para atender os pedidos dele. E ainda que esteja tentando levar o Lukaku para Napoli, né? O Lukaku que é um peso morto no Chelsea. O Chelsea não quer, mas ele também não quer, nesse momento, não parece estar disposto a ir para outro lugar. Existe um rumor que analistas e jornalistas ingleses dizem que o Aston Villa estaria disposto a contratar o Lukaku, mas o Lukaku não parece disposto a mudar de clube da Inglaterra, quer ir para o Napoli, e o Napoli não chegou no valor que o Chelsea quer. Enfim, é uma questão. O Osimhen está negociando com o PSG, provavelmente é uma contratação bastante possível ainda nessas semanas finais de mercado, embora o PSG também não queira pagar o que o Napoli quer. Então é uma incógnita esse time do Napoli. E por fim a Juventus, que é um time que finalmente abriu mão do Allegri, que é um treinador que tinha uma expectativa muito grande quando ele voltou, porque a Juventus ficou lamentando enquanto ele estava lá na primeira passagem, porque o time parecia conservador demais. Quando trocou por técnicos que eram diferentes, os resultados foram muito piores. Aí eles voltaram para o Allegri, mas é aquela coisa, né, Yamin? As pessoas às vezes se iludem com o passado. Quando você vive um presente ruim, às vezes você romantiza o passado. E romantizaram o Allegri. E quando voltaram com o Allegri, viram que não era tão bom assim. E agora vai para o Thiago Motta. Também não tem grandes contratações. Acho que o Douglas Luiz é a que mais se destaca. Mas é um time que já tinha um elenco que deveria ter feito melhor na temporada passada. Pelo menos causado mais problemas para a Inter. Se espera que faça isso dessa vez com um comandante ex-Inter, né? O Thiago Motta, que fez história na Inter, fez parte do time que ganhou a Tríplice Coroa lá em 2010. Então ver como isso vai acontecer. O Milan já era um time que brigou com a Inter de certa forma, não conseguiu ficar ponto a ponto com a Inter como já foi, mas se espera que isso volte a acontecer. É um time que me parece mais consistente para apostar no G4. Imagino que o próximo passo é tentar brigar de novo pelo título, então deve ser interessante. E o Como, eu só sei que é o seguinte: muita gente vai querer assistir jogo do Como, não exatamente pelo Varela, pelos Fábregas no comando, pelo Rafael Varane, mas porque Como, dizem, é uma cidade lindíssima. Então muita gente vai querer assistir o jogo em Como para ficar lá em Como, porque é uma cidade para tirar ótimas fotos e comer muito bem e ver muita coisa legal. Então imagino que isso vai atrair muita gente para Como. Sim. E encontrar o Jorge Clooney no mercado, né? Comprando frutas e tal. O Leandro Stein, George Clooney, assisti Queime Depois de Ler nesse fim de semana, nunca tinha assistido. Bom filme.
Ô, Leandro Stein, para a gente ir embora, passar a régua, pedir a conta, uma palhinha, por favor, sobre a data UEFA, né? A gente teve nessa semana aí eliminatórias de Champions League, a gente teve um Ajax e Panathinaikos, foi, né? Eu acho que foi isso, que o jogo teve 34 cobranças de pênalti, uma doideira. Dá um destaque para a gente passar limpo e poder, então, partir com a certeza de que falamos também de Champions League. Bom, o destaque acabo dando para a eliminação do Fenerbahçe, né? Acho que é uma das grandes histórias da temporada, observar José Mourinho dentro daquilo que pode fazer na Turquia, né? Essa relação meio doida que está se construindo, só que o Fenerbahçe tinha o Lille pela frente, né? Um confronto muito duro pelas eliminatórias da Champions League e foi eliminado, né? Na prorrogação acabou caindo. Acho que é o grande pesar, né? Outro jogo de mais peso que aconteceu também foi Dinamo de Kiev contra Rangers. O Dinamo de Kiev passou na Escócia, né, com a vitória por 2-0 na Escócia. Acabaram sendo os jogos mais interessantes. Teve também, acho que um jogo que chamou muita atenção foi o Karabag e Ludogorets, né, porque um jogo que na prorrogação teve 4 gols já do Karabag na Bulgária, já na prorrogação, né? Foi um 7-2 para o Karabag. Então, o jogo malucaço acabou entregando, né? Nisso, alguns jogos já de peso, considerando o que a Champions já oferece nesse momento. Teve Red Bull Salzburg passando pelo Twente, também outro jogo difícil. Por enquanto, jogos de bastante peso. Eu queria só adicionar um destaque final também da Ligue 1, né? Só para não, eu falei no começo para não deixar passar batido. Eu tinha um aqui também. Mas da Ligue 1, assim, acho que o grande interesse vai ser no trabalho do PSG com o Luiz Henrique sem o Mbappé, né? Essa fase pós-galáctica do PSG. E o PSG na temporada passada ele manteve um domínio grande da liga, mas foi um time que também ele empatou bastante, ele dependeu de algumas individualidades. O Mbappé foi bastante efetivo na campanha e o próprio Donnarumma também, né? O Donnarumma fez grandes partidas para manter o nível do PSG e acho que a concorrência desse ano na Ligue 1 ela está mais qualificada, né? Se a gente pensar no que vem da temporada passada, eu estou bastante curioso para ver o Mônaco um pouco com a continuidade do Adi Hütter. Eu gosto de alguns jogadores do Mônaco, mas especialmente o Lyon, né? Porque o Lyon conseguiu transformar a temporada passada, né, de briga contra o rebaixamento para estar nas Copas Europeias. O Pierre Sade fez um trabalho muito bom. É o Lyon que tem jogadores experientes, né, pensando que já estavam lá desde a temporada passada, encabeçados pelo Lacazette, e nessa temporada pôde gastar em contratações, então vem de um mercado mais recheado, não só para aguentar a dupla frente, mas também para melhorar o desempenho, para ter mais regularidade na Ligue 1, então estou bastante interessado. E outro time que é meio inescapável de citar é o Olympique de Marseille, né? Porque o Olympique de Marseille trouxe o Roberto De Zerbi. Obviamente, assim, eu vejo com ressalvas, porque na temporada passada eu também me empolguei com o Olympique de Marseille, com o Marcelino, e aí a bomba explodiu, vários dos reforços não renderam, o Marcelino nem ficou, então acho que dá para olhar com o pé atrás, mas conhecendo que o De Zerbi já fez em vários momentos da carreira, né? Não só pensando no Brighton, mas pensando, enfim, em Shakhtar Donetsk, que a carreira dele é muito positiva e é um grande acréscimo, né? Porque é um treinador que nesse momento não se imaginava que ele pudesse estar no Olympique de Marseille, né? Que é um clube que tem sua história, tem sua tradição, mas não é necessariamente um clube tão dominante na liga e a Ligue 1 não é a Premier League onde o De Zerbi estava cotado, né? E o próprio mercado é bastante interessante. O Olympique de Marseille se desfez de alguns jogadores mais reconhecidos que estavam no elenco, mas não renderam bem, né? Se a gente pensar no Ismail Assar, no Ndiaye, Vitinha, Jonathan Klaus, mas também trouxe jogadores interessantes, né? O próprio Højbjerg é um cara experiente para o meio-campo, o Arri, um jovem para o ataque, Koné, enfim, tem bons jogadores. Acho que é um time para a gente ficar de olho nesse início de temporada, porque
pode sair uma história diferente, né? Dentro da Ligue 1, ainda que tenha esse domínio do PSG, é um PSG que deu mais espaço para concorrentes em temporadas recentes, então a gente pode ver também uma surpresa, assim, digamos, em relação ao que vai ser essa concorrência. Senhoras e senhores, este foi o podcast do Meio Campo do dia 16 de agosto de 2024. Eu fui Leandro e a mim. Felipe Lobo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só lembrar aqui que tivemos hoje, está na minha lista aqui para ouvir, o meu time de botão da J-League, dos anos 90, produzida aí pela Central 3. Então a gente falou no começo sobre apoiar conteúdo independente e a gente pediu aqui o apoio para você se tornar membro do podcast Meio Campo e nos ajudar aqui com isso. Seja membro também, apoie lá a Central 3, porque faz trabalhos como esse na lista aí de excelentes conteúdos. O meu time de botão está sempre lá no alto, sempre muito bom e sempre contando boas histórias. Então não deixe de apoiar, se você puder, apoie. E saiba que mais do que o apoio financeiro, apoiar também é espalhar para os seus amigos. Mostre para quem gosta de futebol, para quem gosta de boas histórias, mostre o conteúdo, porque mostrar a propaganda boca a boca é poderosíssima, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, se você gosta dos programas, gosta aqui do nosso, gosta do meu time de botão, conte para os seus amigos, mande naquele seu grupo do futebol de terça-feira que você joga, manda lá e fala, aí galera, isso aqui é conteúdo bom, então vão lá. Isso ajuda mais até do que você imagina. Então, vem com a gente e a gente volta na segunda-feira. Beijo, Bruno Bonsante. Tchau, tchau. Na terça-feira a gente volta, lembra? Semana que vem a gente... É verdade, semana que vem é na terça-feira. Terça-feira. Então até terça-feira. Já deu 1h10 de programa, vamos embora daqui. Eu nem sabia também. Que o Matias... falou lá no grupo. O Matias falou sobre isso. Bom, um beijo. Então, sejam informados, tá? É na terça-feira. Um beijo. Então, talvez quarta-feira, quinta-feira, sei lá quando vai ser. Um beijo. Até semana que vem. A qualquer momento a gente está de volta. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.